Glória a Deus, meus irmãos. Amém, pastor Thales, muito obrigado. Obrigado por confiar em estar aqui ministrando nessa congregação. Se os irmãos quiserem se sentar, estejam à vontade. Seja bem-vindo, quem está chegando agora, seja bem-vindo a todos que tirou o domingo para, como os outros domingos, a gente tem se encontrado aqui neste lugar para adorar o Senhor, para manifestar a graça dele, tudo em adoração a ele. E essa semana eu estive pensando sobre nós aqui, a Igreja Vale como igreja, e me veio uma alegria muito grande porque eu consigo olhar para a vida de cada irmão, cada família aqui, e eu vejo a manifestação de Deus na vida de cada um de nós que está aqui. E eu fiquei muito feliz por isso. Somos ainda uma igreja pequena, mas os nossos pastores, a liderança, ela não se preocupa com uma igreja grande, se preocupa com qualidade, de cuidar quem está aqui dentro hoje dessa congregação. E com esse carinho, com esse cuidado, a gente consegue ver a manifestação de Deus na vida de cada família. E isso é muito gratificante. Agradeço a Deus pela vida do pastor Thales, da Nicole, por esse empenho, por esse chamado que ardeu no coração deles um dia e colocaram isso em prática. E vocês estão começando a ver frutos. Nós conseguimos enxergar para a vida de vocês e conseguimos ver o agir de Deus na vida de vocês. A vida da pequena Lia, e dou glórias a Deus por isso. E vamos à palavra de Deus, que é isso que nós estamos esperando. Já fui ali abordado logo na entrada, E aí, hoje, como que é? É para dar pancada? Eu falei, não, pancada é só nos homens, Hoje é uma ministração para a família, Eu às vezes fico um pouco acanhado de estar aqui ministrando, mas o que o Senhor venha a trabalhar e que não seja eu, mas que seja o Espírito a falar. Tenho mais liberdade para falar com homens, porque com homem nós trata de outra forma, com chicote, como diz o nosso pastor Daniel, homem tem que ser tratado com chicote. Ora bem, então vamos aqui a Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1 até o 10. Ia pedir para a irmã estar colocando aí, faz favor, porque a minha versão é um pouquinho diferente, mas vou estar aqui lendo aqui na minha. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, quando um homem chamado Zaqueu apareceu. Ele era chefe dos coletores de impostos. Um homem muito rico tentava ver quem era Jesus, mas por ser de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Por isso, correu e subiu a uma figueira para vê-lo, porque Jesus ia passar por ali naquele caminho. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, rápido, desça, porque eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu tão rápido quando pôde e recebeu Jesus com alegria. Todos que viram isso começaram a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Olhe, Senhor, dou a metade do que eu possuo aos pobres. Se enganei alguém, devolverei pagando 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje salvação chegou a esta casa. Este homem também é filho de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. É até aqui a palavra. Senhor, obrigado, Pai. Que o Senhor venha ministrar, Senhor. Que o Senhor venha falar. Que seja o Espírito Santo usando a minha boca, Pai. Que os corações estejam, Senhor, abertos, Pai. Que o poder da palavra ele venha para abrir, para rasgar as feridas, Senhor, mas essa mesma palavra ela também venha com poder com cura, não da minha, mas da tua parte, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Zaqueu é uma passagem que eu acredito que todos conhecem, Quem não conhece a história de Zaqueu, fizeram louvores para Zaqueu.
E a história de Zaqueu ela só tem nesse livro de Lucas. Ela só é narrada neste livro de Lucas, do capítulo 19. E ali é uma das passagens no qual Jesus estava passando por Jericó, e frisem isso. Jesus estava passando ali a última vez, porque ele já ali estava a caminho de Jerusalém para ali ser crucificado. Então era a última passagem de Jesus ali. E em Jericó, fui buscar ali informações sobre aquela cidade. Era uma cidade muito rica. Era uma cidade que ali era um oásis. Havia o comércio das tâmaras, havia muitas palmeiras. Então era um lugar muito atrativo naquela época, onde vinha muitas pessoas de fora para conhecer Jericó. E ali em Jericó tinha esse homem que era Zaqueu. Zaqueu, ele era um republicano. Um publicano republicano. Era um publicano. E quem que eram os publicanos naquela época? Eram pessoas que Roma designava para essas pessoas cobrarem impostos para ser pago para Roma. E os publicanos, eles tinham a liberdade de cobrar aquilo que eles achavam que era. Então Roma pedia 100 francos por pessoas. O publicano ia lá e pedia mais 50 ou 100 para ele. Então ele cobrava o que era. E aqui na palavra diz que Zaqueu era um homem muito rico. Então aquele camarada, ele deve ter roubado, que eu falo assim, né? Porque era assim que os judeus viam os publicanos, traidores da sua própria nação. Eles tinham aquelas pessoas, eles não gostavam dos publicanos, não gostavam dos cobradores de impostos, porque eles eram injustos. Mas engraçado que o nome Zaqueu, ele tem um significado. O nome de Zaqueu o significado no hebraico é justo ou puro. Eu acredito que Zaqueu, logo quando Zaqueu era muito pequeno, os seus pais eram cristãos, porque Zaqueu era judeu. E seus pais deram um nome para ele. E aquele significado, justo e puro. Só que quando ele já na sua idade adulta, como que o nome dele correspondia com aquilo que ele fazia? Ele não era nem justo, nem ele era impuro, ele era ladrão, não é? E nessa história, nós vemos tá ali também no livro de Lucas, que antes de chegar até Zaqueu, ele passava pelo caminho e tinha um homem cego no chão, que se chamava Bertimeu. E no livro de Marcos, capítulo 10, ele conta mais a fundo a história de Bertimeu, que Jesus ali, nós vemos duas vertentes nessa história. Na mesma cidade de Jericó, o pobre e o rico. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus não faz exceção de pessoas. Deus ele vem para suprir tanto como o pobre quanto o rico. E o engraçado é que o pobre, Jesus, ele mandou levantar. E o rico, ele mandou descer. Bertimeu era um homem cego. E o engraçado é que quando você começa a ler a palavra e o Espírito Santo começa a ministrar, porque as duas vertentes dessa história, ela fala sobre a multidão. Porque Bertimeu, quando viu aquela multidão, perguntou: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? E as pessoas: é Jesus, o Nazareno está passando por aqui, o Salvador. E quando ele ouviu isso, ele não estava vendo, ele começou o quê? A gritar: Jesus! Jesus! E a multidão fez o quê? Esteja quieto! Esteja quieto! Mandou o pobre, o miserável, ficar quieto. Mas ele insistiu e Jesus ouviu. E se vocês forem olhar em Zaqueu, Zaqueu estava em cima da árvore e Jesus mandou descer. Mas só que eu não vou falar desse hoje, né? Não vou falar de Bertimeu, eu vou frisar a história em Zaqueu. Zaqueu foi o primeiro pessoa o qual que Jesus ele era convidado para ir nas casas. Jesus ele nunca se convidava. Aqui nas passagens, nunca Jesus se convidou para entrar na casa de ninguém.
E aqui Jesus ele se convida para entrar na casa de Zaqueu. Então é algo assim que, irmãos, eu quero dizer aqui que todos que estão aqui hoje, vocês não encontraram Jesus. Foi Jesus que encontrou vocês. Jesus ele nunca teve perdido. Nós estivemos perdidos. Foi Jesus que nos encontrou. Jesus que já veio até nós primeiro. E em cima dessa história de Zaqueu, eu quero tirar aqui alguns obstáculos que Zaqueu, antes dele tomar essa decisão de ir procurar Jesus, e eu ali fiquei pensando, né? Zaqueu era um homem rico, riquíssimo. O que faltava para Zaqueu? Aquele homem tinha tudo. Mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Antes de começar o culto, estava falando com a irmã ali sobre isso. A gente lembrando da época que não conhecia Cristo ainda. A gente achava que estávamos bem, mas sempre havia um vazio dentro de nós que a gente não explicava o que era esse vazio. A falta de algo. Tem saúde, tem carro, tem dinheiro, tem trabalho, tem uma esposa, tem pai, tem mãe. O que falta aí, meu Deus? O que está faltando aí? Aquele homem tinha tudo. Mas ao mesmo tempo dele ir procurar Jesus, alguma coisa ele tinha dentro do coração dele. Foi influenciado por alguém? Também pensei como Zaqueu fazia parte do mesmo... tinha o mesmo relacionamento em questão de trabalho de Mateus, provavelmente a conversão de Mateus chegou até Zaqueu. Porque tem relacionamentos aí. Porque naquela época, Zaqueu administrava a província de Jericó. E Mateus fazia parte da província de Cafarnaum. Mas só que Zaqueu, ele era, como diz a palavra, ele era chefe. Ele tinha um cargo de teto ali, como o cobrador de imposto, o homem da Receita Federal, o chefe da Receita Federal. E esse foi o primeiro obstáculo que Zaqueu falou assim, ele não olhou para a sua riqueza, ele não olhou para nada disso, ele falou assim, eu preciso saber quem é esse Jesus de perto. Eu preciso conhecer esse homem. Pelo menos só ver. Depois o outro obstáculo que tinha, Zaqueu era, como diz a palavra, era um homem de pequena estatura. Era um homem pequeno. Rapaz, acho que ele sofria bullying demais, aquele camarada, né? Ele sofria muito bullying, aquele homem. Era um homem de pequena estatura, deveria ser muito baixinho. E pela multidão, atenção, mais uma vez, a multidão, quero que vocês frisem isso conforme eu vou falando, que o Espírito Santo vai ministrando nos vossos corações. Essa foi a última vez que Jesus estava passando por Jericó. A multidão atrapalhou o Bertimeu, o mendigo. A multidão, mais uma vez, era um obstáculo para Zaqueu. Zaqueu não conseguia enxergar, ele tinha que procurar forma para ver aonde que ele poderia chegar para alcançar Jesus. E isso também era um obstáculo para a vida dele. Irmãos, às vezes na nossa vida, às vezes a gente, com o nosso pensamento da carne, com as nossas limitações, nós achamos que não podemos conseguir chegar a certos tipos de lugares porque está muito longe do nosso alcance. E isso limita a nossa crença. Eu sei que para Deus tudo é possível, conforme seja a vontade dele. Mas existem coisas na nossa vida que você não é o seu tamanho que não vai permitir você chegar lá. Mas é aquilo que você crê e acreditar em você que as barreiras que tem pela frente, as multidões, não vai te impedir. E nós temos que cravar isso dentro de nós. Então esse era um dos obstáculos para Zaqueu. O outro obstáculo para Zaqueu também foi a hora que ele enxergou uma forma de chegar até Jesus. Ele viu que ele tinha que subir em cima de uma árvore. A humilhação. Vocês imaginem
Jesus vindo pregar aqui em Lausanne e aquela multidão aqui, e nós conhecemos alguns governantes aqui de grandes, né, patentes, e eles não conseguem chegar lá, e você vê um homem de terno e gravata subindo em cima de uma árvore para ver o pregador. Isso é uma humilhação. Zaqueu, ele desceu do pedestal. Zaqueu, ele não se importou com seus status sociais. Zaqueu, ele não se importou aquilo que ele era, porque ele tinha um nome a preservar. Ele vivia no ambiente na onde que convivia com grandes ricos. Pessoas olhavam para ele, que estavam ali na sociedade, como um homem de poder. E aquele homem, ele deixou tudo isso. Ele foi, subiu em cima daquela árvore para ver Jesus. Eu sei que existem alguns homens, eu nunca me imaginei ser crente, que já falaram tão mal de crente, e hoje é pastor. Falaram tão mal de crente, que hoje está congregando numa igreja. Falaram tão mal de crente, tão mal de pastor, que nunca ia dar dinheiro para pastor, e viraram um dos maiores dizimistas na igreja. Isso é reconhecer que nós precisamos de Cristo na nossa vida. Porque Deus fez as coisas mais loucas desse mundo para confundir a gente não entende esse amor, essa graça que quando ela invade essa curiosidade de conhecer a Jesus, e você não entende isso porque é algo que ela vai tocando, vai mexendo e vai incomodando, está faltando algo, eu preciso procurar Jesus. Eu lembro na altura da minha conversão, que chegou a um ponto que eu falava assim, eu não tenho mais saída, meu único caminho agora é Jesus. É essa gente que anda aí só de terno e gravata, há 26, 27 anos atrás, era mais ou menos isso, o crente autêntico, era aqueles que eles tinham uma identificação que era através das suas vestimentas, né? E via-se que estava com a Bíblia embaixo do braço, então era crente. E via-se que, eu sei que havia muitas pessoas que tinham a religião, mas ao mesmo tempo havia alguns crentes que resplandecia a graça de Deus nas suas palavras, a forma que te tratava, do jeito que ele olhava, você vinha leveza. Isso era a presença de Deus na vida daqueles homens. E quando eu me lembro que quando eu fui procurar na altura para minha conversão, eu tentei entrar numa igreja e não consegui entrar na primeira igreja. E não para fugir muito do assunto, eu lembro que a primeira vez que eu senti o toque do Espírito Santo em mim foi quando eu estava numa paragem, esperando o bus, o autocarro, e uns irmãos ali, à noite, estavam indo para a casa da minha mãe, e um homem veio até mim e olhou para mim e disse que Jesus me amava, e eu não entendi aquilo, e me abraçou, e eu me comecei a chorar. Eu não entendia o que era aquilo. Jesus, sem eu querer, Jesus já tinha me visto ali. Por isso que eu falo, não somos nós que estamos perdidos. Não é Jesus que estava perdido. Eu encontrei Jesus, não. Foi Jesus que nos encontrou. Zaqueu, ele desceu do pedestal. Zaqueu, ele desceu do pedestal, meus irmãos. Precisamos reconhecer aquilo que é preciso ser mudado dentro de nós. O outro obstáculo que se tinha, Zaqueu, ele era menosprezado. Ninguém gostava de Zaqueu. Ninguém gostava de Zaqueu. Quem gostava de Zaqueu? Um homem que roubava, estava traindo a sua nação. Um homem que as pessoas olhavam, acredito que ninguém chamava Zaqueu para vir até a sua casa. Um homem que aos olhos do povo era um pecador. Aquele homem estava a caminho do inferno para aqueles que
olhavam para Zaqueu e via que Zaqueu era o pior lixo da sociedade daquela época. E isso era um obstáculo para Zaqueu. Nem pela pessoa que ele era, nem pela forma que ele levava a vida dele, impediu que ele chegasse até Jesus. Porque ele sabia quem era Jesus, através da vida de outras pessoas. Mais uma vez eu falo aqui que talvez até o próprio Mateus não se fala na palavra, mas eles faziam parte do mesmo ciclo relacionado ao trabalho. E a conversão de Mateus, com certeza, chegou até os ouvidos de Zaqueu. E ele precisava saber quem era aquele Jesus. Mesmo sabendo tudo isso, porque era um obstáculo. Às vezes existem, pessoas que estão lá fora que ainda não conhecem a Jesus e estão ali se prendendo com as coisas que ainda está dentro dela, que ela acha que para entrar dentro de uma igreja é preciso ser santo. Sendo que dentro da igreja tem os maiores pecadores. Porque nós conhecemos a verdade aqui. Mas se estamos dentro da igreja é porque nós buscamos nos aperfeiçoar conforme a palavra de Deus. Paulo fala que precisamos chegar à mesma estatura de Cristo. Mas nós sabemos que somos pecadores, mesmo assim nós viemos para a igreja aos domingos, como citei aqui, falei aqui no começo, pelo esse relacionamento que nós temos com essa... me fugiu aqui a palavra... Aquela coisa certa de vir aos domingos à igreja para buscar. Nós não viemos por força, nós viemos por amor, porque eu gosto de vir à igreja para ouvir. Dentro da igreja tem os maiores pecadores, meus irmãos. E às vezes as pessoas lá fora estão esperando uma oportunidade para se corrigir em algo para depois estar dentro da igreja. Mas Jesus, ele quer hoje. Jesus, ele está passando pela última vez em Jericó. Mais uma vez a multidão. O que estou falando dos obstáculos. O primeiro obstáculo, Zaqueu era um homem muito rico. O segundo, ele era de pequena estatura. O terceiro, porque ele era menosprezado. O quarto obstáculo é a multidão. A multidão, a mesma multidão que atrapalhou o cego Bertimeu a chegar até Jesus, é a mesma multidão que também não estava deixando Zaqueu chegar até Jesus. E depois que Zaqueu chegou até Jesus, quando Jesus enxergou Zaqueu, a multidão, enquanto o agir de Deus não se manifestou na vida de Zaqueu, o que a multidão fala lá no versículo lá? Ela diz lá no versículo, capítulo 19, versículo 7. Algum irmão pode ler, por favor? A multidão. 19, versículo 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado como um pecador. Obrigado, irmão. Até então a multidão não tinha falado nada. Mas quando a multidão viu o agir de Deus na vida de Zaqueu, a multidão abriu a boca. Irmãos, quantas vezes eu me incluo nisso também. Eu também já fiz parte dessa multidão. De julgar. De falar, ó lá, o crente lá, ó. Rapaz, você é crente? Meu Deus. Misericórdia. Quantas vezes, irmãos, a multidão... Eu vi um testemunho de um irmão, que o irmão tomava umas canas, umas pingas, umas cachaça, e quando chegava nos dias de festa, o homem sempre arrumava confusão nos dias de festa. Estava sempre arrumando confusão, e era sempre aquele parente chato, que bebia, ficava tinguado e enchia o saco de todo mundo. E pela misericórdia de Deus, esse homem um dia conheceu a Cristo, se regenerou.
Quando esse homem entrou na igreja, os familiares começaram a infernizar a vida do homem. Às vezes, irmãos, a multidão ela está perto de nós. E muitas das vezes a multidão ela nos impede em chegar até Jesus. Ela nos impede até chegar no nosso propósito. Ela nos impede até chegar com aquilo que Deus já tinha escrito no livro da vida, a promessa que Deus fez para nós por conta da multidão. Existem homens de Deus que estão aí fora que ainda não conhecem a Jesus, que eles têm grandes talentos. O talento do negócio. Existem traficantes que aqueles homens eles têm um poder de administrar o tráfico, a vida do crime, de uma forma que ninguém tem, mas aquele homem, o poder dele, a manifestação que Deus colocou na vida dele, está sendo feita de forma errada. Ele tinha que usar isso para o reino de Deus. Existem homens que têm o dom da música, que estão tocando em bares, deixando de estar congregando numa igreja, deixando de estar ali sendo usado através do louvor, porque muitas vidas também vêm para Jesus através de louvor. Os homens estão levando multidões num bar. Homens com grandes talentos que estão aí fora, estão perdidos. Eles estão perdidos. Usando seus talentos de forma errônea, não reconhecendo ainda o toque do Senhor. Alguns já reconheceram, retrocederam. Eu não sei até quando. Aqui nessa passagem, Jesus estava passando por Jericó, aquela foi a última vez, e ele conseguiu salvar 2 vidas ali. A do mendigo e a de Zaqueu. Eu não sei até quando pessoas que estão andando lá fora sem entendimento, que a palavra de Deus diz também, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus ele quer salvar a todos. Deus ele quer salvar todos, meus irmãos. Nós não temos que ser a multidão para apontar para as pessoas que aquela pessoa ela não tem mais jeito. Nós temos que ter a esperança de que o Senhor vai alcançar aquela vida. De alguma forma, como Jesus enxergou Zaqueu, e Zaqueu, ele olhou para aquela oportunidade que ele teve e ele aproveitou aquela oportunidade o qual Jesus estava passando ali a última vez. Logo depois desse episódio, quando Jesus ele enxergou Zaqueu, eu vou falar aqui sobre as evidências do arrependimento de Zaqueu. As evidências de Zaqueu. A primeira evidência é que quando Jesus fala para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Essa foi a primeira evidência, o chamado de Zaqueu. Quando uma pessoa ela vê um arrependimento, acho que essa é a primeira evidência que nós notamos na vida de um crente, de uma pessoa recém-convertida, é aquilo que, quando a obediência. Se é a idade, viu, irmãos? Vai fugindo algumas palavras da cabeça. A obediência. Zaqueu, ele fez o quê? A palavra diz o quê? Zaqueu desceu depressa. Zaqueu desceu depressa. Zaqueu desceu depressa. Às vezes Deus está falando no nosso coração que precisamos fazer isso. Senhor, é só mais um pouquinho. Espera mais um pouco, Senhor. Eu já vou lá. É só mais um pouquinho, eu já vou lá. Zaqueu, a primeira evidência aqui que eu notei aqui foi Zaqueu desceu depressa. A ordem de Jesus. Zaqueu, desce depressa. A segunda evidência, ele recebeu com alegria. Irmão, quando
é muito difícil, sabe? Eu tive um período da minha vida que é um testemunho isso, sabe? É um testemunho. Então, quando a gente sai, né, daquele mundo perdido e entramos naquilo que é a graça de Deus, porque foi a graça que tomou conta, eu fui salvo pela graça, não foi pelas obras. E a gente... É uma alegria tão grande dentro do nosso coração que eu não consigo explicar. É a mesma coisa quando os nossos filhos, quem é pai sabe disso, quando nossos filhos nascem e vimos a primeira vez a imagem do filho, a carinha do nosso filhinho, assim. É uma alegria, né? Não tem como explicar aquilo. E você fica pensando, nossa, isso saiu de dentro de mim. Isso aqui é um fruto nosso do casal. E você vê aquela alegria, algo que toma conta que você não entende isso. E a gente fazer as coisas para Deus com alegria foi aquilo que Zaqueu aqui, ele nos aponta aqui. Ele ficou tão feliz, ele desceu assim com aquela alegria, porque toda aquela humilhação que estava lá atrás, subiu na árvore, ele não se importou com a multidão, ele não se importou com os seus status, quando ele notou que Jesus olhou para ele e Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, ele não cogitou, ele desceu ali com aquela alegria. Irmãos, às vezes nós somos crentes, conhecemos a palavra de Deus, irmãos. E muitas das vezes eu me incluo nisso também, somos tão miseráveis que temos tudo na nossa vida. Temos saúde, temos filhos, temos trabalho, temos problemas, mas mesmo assim a gente murmura, questiona da nossa vida, sendo que outras pessoas, eles dariam de tudo para ter o que a gente tem, que é Cristo Jesus. Eles dariam de tudo para termos paz dentro de casa, como o crente tem. Apesar que tem crente que as famílias atribuladas, né? A irmã estava contando agora aqui um testemunho quando estava vindo no carro. Uma pastora que arrepiou um homem no pau, depois foi revelado que era pastora, misericórdia, né? Onde é que está o fruto da... Meu Deus. Mas amém. Então, irmãos, pessoas dariam de tudo. A paz com filhos enterrado na droga aí fora, cheio do dinheiro, rico, que eles dariam a fortuna deles para tirar os filhos da droga e não conseguem. Eu me considero um homem riquíssimo. Eu me considero. Já falei isso mais de uma vez aqui. Temos problemas, mas tenho uma esposa que me ama. Tenho filhos que, graças a Deus, foram bênção de Deus para a minha vida. Tenho paz na minha casa. Eu sou um homem rico. A evidência do arrependimento. A evidência do arrependimento é notório na vida do crente quando ele se arrepende verdadeiramente. A evidência é algo que você consegue identificar se Jesus entrou ali naquela casa ou não entrou naquela casa. E a terceira evidência, Zaqueu reconheceu o seu pecado e deu frutos de arrependimento. Quando Jesus, que não foi normal isso, de Jesus, ele chamar Zaqueu, não foi normal, porque as pessoas que convidavam Jesus para entrar na casa. Mas aqui fala que Jesus, ele se convidou para entrar na casa de Zaqueu. Quando Zaqueu viu essa oportunidade, viu que Jesus tinha encontrado ele, a primeira coisa que Zaqueu fala ali, Senhor, se eu pequei, eu quero devolver 4 vezes mais para aquela pessoa que eu causei dano.
Zaqueu ali, ele se aplicou à punição mais severa do Antigo Testamento de Êxodo 22. Ele reconheceu o seu pecado. Ele não hesitou. Jesus não pediu nada para ele. Jesus não falou: Zaqueu, eu quero o seu dinheiro. Zaqueu, reparte o seu dinheiro com os pobres. Não. É evidência de Zaqueu. A primeira coisa que Zaqueu, ali, no seu arrependimento, uma das evidências o quais, lendo este livro, fala: cara, esse cara se arrependeu. Esse cara se arrependeu verdadeiramente. Porque tem coisas no nosso coração, irmãos, que aquilo que nós estamos agarrados é muito difícil da gente soltar isso. Porque vocês imaginem, Zaqueu, um homem o qual a palavra de Deus diz aqui que Zaqueu era um homem muito rico. Quando a Bíblia fala que o cara era rico, o cara deveria ter muito dinheiro. O cara deveria ser assim os topo de gama ali de Jericó. Se vocês forem puxar começarem a ler o versículo, começarem a ver os versículos anteriores de Lucas também, se eu não me engano, no capítulo 18, um rico que foi até Jesus e perguntou: Senhor, o que é preciso para mim entrar no reino dos céus? E Jesus falou todas as coisas para ele, né? Ele falou: eu já faço tudo isso. Jesus, conhecendo o coração dele, falou assim: entrega tudo que tu tens e me segue. O rico abaixou a cabeça e foi embora, deu as costas para Jesus. Jesus, ele sabe de onde é que está o nosso coração. Por que ele, logo a seguir, quando o rico foi embora, ele falou assim: é mais fácil um camelo entrar no reino dos céus do que um rico? E porque o agir de Deus, logo lá na frente, o agir de Deus, ele fez com que um rico se convertesse. Dá para entender isso, irmãos? Não dá para entender isso, não. Tem hora que o Thales fala, o pastor Thales fala, enquanto mais a gente estuda a Bíblia, parece que mais assim, a gente vê que a gente está errado em tanta coisa, meus irmãos. A gente está errado em tanta coisa. Porque a palavra de Deus, ela é muito profunda. Ela vai em lugares que a gente não pode alcançar. Ela vai salvar pessoas que nem passa pela nossa cabeça que aquela pessoa vai ser salva. E Deus faz uma obra tão linda na vida de pessoas que quando elas entregam verdadeiramente o seu coração para Cristo, que a gente fica assim, olhando como a multidão, como isso. Houve muitos relatos, houve muita salvação naquela época, no período de Jesus, que foram seus 3 anos de ministério ali. Eu acredito que Jesus salvou muita gente pela sua palavra, pelo seu amor, porque o amor de Jesus, ele constrange as pessoas. Na Bíblia fala de mais de 300 perguntas que Jesus usava para pessoas. E sempre essas perguntas deixavam questionamentos dentro de si para as pessoas se autoanalisarem. Como aquela passagem da mulher prostituta que veio até ali, os homens trouxeram para Jesus entrar para Jesus ali ele entrar em colapso com a lei para ser julgado, e Jesus com aquela mulher chega até Jesus: Jesus, olha, essa mulher ela traiu, ela é prostituta. Pecado de traição. A palavra de Deus diz que ela tem que ser apedrejada. Ela tem que ser apedrejada. Eles pensaram, a multidão: se Jesus mandar apedrejar ela, ele vai ser preso. Porque ele não tem o poder, porque Roma
tinha o poder de falar quem era morto ou não. Então ele não podia ter esse poder. E se ele falar que não pode apedrejar, ele está fugindo da lei. Jesus, com a sua sabedoria, fala o quê? Aquele que tiver pecado, atire a primeira pedra. Não ficou um, começando do mais velho até o mais novo. Todos baixaram sua cabeça, soltando as suas pedras no chão, só sobrando aquela mulher. E Jesus pergunta: cadê os homens que estavam te acusando? Eu acredito que também ali houve conversão naquele dia com aqueles homens também. Jesus deixou a pensar no coração deles. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para apedrejar? Jesus, ele não está pedindo nada para nós. Jesus, ele só quer só o nosso coração. Jesus, ele quer fazer parte da nossa vida. Tem uma frase do Charles Spurgeon que ele fala: quando eu encontrei Jesus, eu descobri que ele já me procurava. Quantos livramentos nós tivemos até chegar aqui para conhecer Jesus? Quantas coisas na nossa vida que já se passou, que a gente olha e fala: meu Deus, aquilo foi salvação. É porque Jesus já tinha um plano na tua vida. Jesus, ele estava esperando por essa oportunidade para tu chegar até aqui hoje. Jesus, ele sabia antes de ir para a cruz que muitos iam matar, que muitos iam roubar, que muitos iam trair, que muitos iam extorquir, dar falsos testemunhos, mentir. Mesmo assim, Jesus, ele foi para a cruz conhecendo cada um de nós e com aquela esperança: eu vou encontrá-lo. E quando eu olhar para ele, ele vem até mim. Para Deus nada é impossível, meus irmãos. Tudo é possível para aquele que crê. Na semana passada, no domingo, o pastor Thales ministrou aqui: escolhidos por Deus, rejeitados pelo mundo. E eu ouvi naquela ministração, e o pastor Thales já tinha feito o convite para estar ministrando a palavra hoje. E desde aquele dia eu já estava meditando naquilo que o Espírito Santo pedindo para Deus que ministrasse no meu coração para estar falando para a igreja também. E se eu for dar um tema para essa palavra de hoje, é multiplicar o que já foi plantado. Porque já foi plantado algo dentro de nós antes mesmo da gente conhecer a palavra. Já estava plantado aqui. Agora o poder da multiplicação está nas tuas mãos. O poder da escolha está na tua mão. O poder de dizer não está na tua mão. O poder de estar com a alegria no coração, de atender o chamado de Deus, está na tua mão. O poder de descer da árvore, a escolha é tua, de ir até com Jesus. A multidão, ela não pode ter poder com a tua vida. Ela não tem poder. Se você foi rejeitado pelo mundo, como o pastor ministrou no domingo passado, você não vai deixar de ser escolhido por isso. Você é um escolhido de Deus. Deus tem planos nas vossas vidas. Deus tem promessas. Já foi profetizado aqui nessa congregação. Vai levantar grandes homens para louvar a Deus. Será levantado ministradores da palavra, do Evangelho de Cristo. Deus está tomando conta da qualidade da igreja, para depois a qualidade, ela ter qualidade para tomar conta da quantidade. Porque esse é o plano que Deus tem.
Nós, como família, Igreja Vale Lausanne, vimos aqui irmãos que entraram, saíram. Eu creio que tudo é um processo de Deus, porque nada está nas nossas mãos, tudo é na mão dele. O plano todo é dele. Nós só somos instrumentos na mão dele. Esse instrumento, o qual está sendo aguçado, esse instrumento, o qual está sendo preparado, esse instrumento, o qual o Senhor, Ele quer trazer qualidade, presença, poder do alto, não nosso, porque nós somos fracos, reconhecemos que nós somos fracos. Uma vez eu ouvi um homem falar assim: as pessoas só vão à igreja porque são fracas. É verdade. Eu só vim à igreja porque eu sou fraco mesmo. As pessoas só creem em Deus porque eles falam que sem Deus eles são fracos. Rapaz, é mesmo. Obrigado por ter lembrado. Eu sou fraco mesmo, eu preciso de Deus. Porque sem Deus na minha vida eu não consigo viver. Não consigo. Não consigo ser um bom pai. Não consigo ser um bom marido. Não consigo ser um bom funcionário na empresa. Não consigo ser um bom amigo. Eu não consigo sem a presença de Deus. Deus tem um plano nas nossas vidas, meus irmãos. Deus tem um plano nas nossas vidas. Lá em Efésios capítulo 1, para finalizar. Efésios capítulo 1, versículo 4. Queria que a irmã colocasse aí, por favor, irmã. Efésios capítulo 1. Só deixei aqui. Se não for. 4, 1. Efésios capítulo 4. Capítulo 1, 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vida. E até aqui. Então, isso é para lembrar que Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos conhece. Deus sabe. Deus, Ele nos conhece desde o ventre da nossa madre. Deus nos conhece antes mesmo da fundação do mundo. Então, tudo aquilo que a multidão vem apontar para as nossas vidas, ele não tem poder. Ela não tem poder sobre as nossas vidas. Mas aquilo que Deus fez, deu por nós, não há preço que pague. A única coisa que Jesus cobra de nós é o nosso coração, o nosso amor. É somente. Ele não quer o nosso dinheiro, ele não quer nada aquilo que venha fazer com um bem material. Não quer, irmãos. Eles querem o nosso coração. Porque os frutos da evidência, eles surgem conforme aquilo que nós deixarmos entrar no nosso coração. Se bem que o bolso também é conversão, né? O bolso também é a conversão também. É isso que eu queria falar para a igreja, irmãos. Espero bem que o Espírito Santo tenha ministrado na vida de cada irmão, através da vida de Zaqueu. Existem muitos Zaqueus aí. Existem homens o qual o Senhor quer alcançar, o qual o Senhor quer fazer uma vida nova, dar um rumo novo nas coisas que estão paradas, tirar o mau cheiro das coisas que não inala bem aos céus,
Deus, Ele quer tirar aquilo que está impedindo chegar aos céus, que é a oração dele. E eu creio que em nome de Jesus, através do nosso relacionamento com Cristo Jesus, o Senhor irá fazer a sua obra nas nossas vidas. Amém, igreja? Obrigado. Ia chamar a irmã Nicole para estar aqui orando por nós, em cima dessa palavra. Amém? Obrigado. Em nome de Jesus. Obrigada, diácono. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Como foi a semana de vocês? Espero que vocês estejam bem. Que nosso Senhor Jesus esteja cuidando de cada lar, de cada família. O que o diácono Ricardo falou é muito verdadeiro. Nós temos visto o fruto do ministério, pessoas amadurecendo na fé, pessoas crescendo. Eu estava até conversando com a irmã Su, acho que semana passada, sobre isso. Eu mandei um áudio para ela, eu falei: irmã, não tem nada que alegre mais o coração de um pastor do que ver os frutos. Quando nós cuidamos, amamos, vendo as pessoas crescendo cada vez mais em Cristo e derramando isso aqui na igreja, para os outros irmãos. Porque um copo, quando está cheio, ele transborda, né? E a gente precisa transbordar do amor de Deus aqui na congregação para os nossos irmãos, para que eles também sintam e possam levar para fora da igreja tudo o que nós temos recebido aqui dentro. A nossa igreja tem amadurecido junto, temos aprendido juntos, e nós queremos preparar cada um que está aqui para levar o evangelho mais adiante, mais à frente, para mais pessoas, alcançar pessoas perdidas. O diácono Ricardo hoje trouxe essa palavra sobre multiplicar o que já foi plantado, né? E sobre Zaqueu, que era um publicano, provavelmente odiado pelos judeus da época. Era como se nós somos os cristãos e nós odiamos os políticos, vamos dizer assim. Mas Deus pode alcançar um político. Eu tive uma conversa recente com o pastor Felipe sobre isso, né? O ódio do cristão pelo Lula. E eu falo, mas você já pensou o que aconteceria se o Lula se convertesse? Se Deus pegasse ele virasse um crente e mudasse o Brasil? Aí as pessoas olham para mim e ficam: você tá doida? Não, não tô doida não, sabe? Porque a Bíblia diz que tinha um rei que sacrificava os seus filhos na fogueira. E quando ele foi preso, ele se arrependeu dos seus pecados e Deus teve misericórdia, soltou ele da cadeia e levou ele para governar novamente Israel. Ele sacrificava os filhos. Eu acho que o Lula ainda não chegou nesse ponto, mas está quase. Mas nós oramos pela vida dele. Essa guerra, nós estamos chegando na eleição, essa guerra de partido X, partido Y. Eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou cristã e é o cristianismo que me dá esperança. É o cristianismo que pode salvar o Brasil, salvar todo mundo. É a volta de Jesus que pode nos alcançar e transformar lares, famílias. Não é a política, não é a ideologia. É o cristianismo a resposta para todos os problemas que nós temos enfrentado no dia a dia. O amor tem se esfriado muito. Quem me segue nas redes sociais deve ter percebido que eu dei uma sumida esses últimos dias. Porque depois da notícia da bebê de 10 meses, eu não estava conseguindo mais entrar na internet. Porque quando eu tive uma filha, eu comentei com o Thales, eu falei, eu nunca tive pensamentos ruins como eu tenho tido quando eu tive um bebê. Você olha para um bebê e você pensa, como alguém tem coragem de fazer mal para um ser tão puro, tão pequenino, tão inocente? E se alguém violenta um bebê desse? E aí, essa semana acontece essa notícia de um bebê que foi morto, violentado, de 10 meses. Isso me quebrantou. Eu não conseguia mais entrar na internet, porque quando eu entrava, era sempre essa notícia novamente. No mundo que o amor tem se esfriado, que as pessoas têm ficado cada vez mais empáticas, não se importam mais com os outros, somente com si mesmo, com a sua casa, com o seu lar. E eu me incluo nisso. Às vezes o ministério pesa, e eu olho para minha casa e sei que foi Deus que me deu aquela casa, foi Deus que me deu um marido que é um sacerdote no lar, foi Deus que me deu uma filha com saúde. Como eu poderia dizer não para a obra de Deus? Como eu poderia viver uma vida onde Deus não é o centro de todas as coisas? Como eu poderia viver uma vida à parte, onde Deus não é o primeiro em todas as coisas, em todas as decisões, em todas as escolhas? Não tem como, nós precisamos desenvolver em nós um coração grato.
olhar para as coisas e entender quem nos deu aquilo que nós temos hoje. O irmão Ricardo falou de lembrarmos dos livramentos que Deus nos deu antes de nos convertermos. Eu me pergunto muito sobre isso. Eu falo, Senhor, eu era desnaturada, eu bebia, eu fazia sexo sem compromisso. E se eu tivesse engravidado? E se eu tivesse sido violentada? E se eu tivesse sido morta e assassinada numa daquelas festas malucas que eu ia? O Senhor me guardou o tempo todo. O tempo todo, até que um dia, como Nicodemos dá um exemplo muito lindo, é como se nós estivéssemos passeando em uma rua e tem uma igreja bem linda, e a gente avista e tem uma placa escrito, venha, porque aqui a palavra de Deus está. E você olha para aquela cidade e você fala, quer saber? Eu vou entrar nessa igreja hoje. E quando você entra naquela igreja, que estava acessível a todas as pessoas que estavam passando pela rua. Qualquer pessoa poderia ter tomado essa decisão, mas você decidiu entrar. Você decidiu buscar, você decidiu entrar e ouvir o que tinha naquela igreja. E quando você entra lá, tem uma placa bem grande dizendo, foi eu que te trouxe aqui. Nós não entendemos. Nós até pensamos que foi uma atitude tomada por nós mesmos. Mas a verdade é que Jesus já tinha nos escolhido antes da fundação do mundo. Jesus nos trouxe para Ele. E como agraciados nós somos de ter sido alcançados pela graça de Deus. Vocês já repararam como nós fomos abençoados de conhecer a verdade e entender a verdade? Jesus dizia que falava em parábolas porque Ele não queria que as pessoas entendessem. E Ele dizia que muitos são surdos, mudos, não andam, mas Ele estava dizendo de forma espiritual. Você pode pregar o evangelho às vezes para uma pessoa o dia todo e ela não vai entender o que você entendeu, porque os ouvidos estão fechados, os olhos estão cegos. Somente a graça de Deus e o Espírito de Deus é capaz de dar o entendimento que nós carecemos da glória de Deus. Nós carecemos do perdão de Deus. O pecado está nos separando de Deus. Nós carecemos de arrependimento. E quando nós recebemos essa graça e entendemos o Evangelho de Jesus Cristo, tudo o que nós podemos fazer é nos prostrar no chão e dizer, por que, Senhor? Por que eu? Por que a minha casa? Por que a minha família? Eu não merecia. Eu não era melhor do que o irmão. Eu não era melhor do que aquela pessoa que eu julgava. Eu não era melhor do que aquela pessoa que eu tanto odiava. Na verdade, hoje, olhando para dentro de mim, eu posso ser pior do que aquelas pessoas, mas mesmo assim o Senhor me amou de tal maneira. Vocês têm ideia que Jesus já foi um bebê como a Lia. Um bebê pequeno e puro. E diferente da Lia, que vai pecar daqui a alguns meses, provavelmente, ele nunca pecou. Ele se manteve puro, sem pecado, até o último dia. E mesmo sendo puro, filho de Deus, ele deixou a glória e deixou o céu para morrer por nós, pecadores. Eu não teria coragem, talvez, de entregar a Lia por vocês, que são pessoas que eu amo. Mas ele entregou o próprio filho por pessoas más. Pessoas que não queriam a Deus, que não buscavam a Deus. Ele nos amou tanto, que ele decidiu nos amar antes que a gente amasse a ele. Mas é através desse amor que nós entendemos o que é o amor de Deus, a paternidade do Pai, aquele que entrega o seu próprio filho por amor a nós. E o que nós temos entregado por ele. Tudo o que eu peço todos os dias é pela volta de Cristo Jesus. Eu posso não estar pronta para esse momento, mas eu sei que nós precisamos de Jesus nessa terra. O amor tem se esfriado muito. O mundo está do avesso e só tende a piorar. Eu nem imagino como será a geração da minha filha. Porque se na minha já está tão difícil, o amor já se esfriou tanto, imagina na próxima geração como isso estará. Como as pessoas vão sofrer com a empatia, com a falta de amor, com o egoísmo. Nós precisamos, como cristãos, adiantar a volta de Cristo. Pregar o evangelho a todos os cantos. Clamar para que ele volte e nos salve. E nos salve desse mundo que é tão cruel, sem amor. Tantas pessoas nesse momento estão acamadas e só querem mais um dia de vida.
o que nós podemos reclamar da nossa vida? Nós temos o fôlego da vida todas as manhãs, nós temos saúde, nós andamos, comemos, viajamos, tiramos férias, nos alegramos e sentamos com os irmãos para ter momentos de comunhão. Mas tem pessoas nesse momento morrendo na Nigéria porque não negaram a Cristo. Tem pessoas nesse momento sendo violentadas, torturadas. Tem pessoas passando fome nesse momento e morrendo porque não tem um pedaço de pão. Como nós podemos não clamar pela volta de Cristo? O mundo está desesperado, a natureza não aguenta mais. Os terremotos aumentaram, as inundações estão aumentando, pessoas estão morrendo a todo vapor, porque a natureza está clamando, ela não aguenta mais. É isso que o pecado faz, ele destrói tudo que ele toca. E o amor tem se esfriado como Jesus já havia nos dito. Por favor, igreja, clamem comigo. Clamem pela volta do nosso Senhor Jesus. Clamem, fiquem de pé, vamos orar, vamos clamar para que Jesus venha. Para que a gente possa ser multiplicadores do que nos alcançou, da graça que chegou até a nossa casa. Das sementes que foram plantadas até nós, que elas se multipliquem no próximo. Que a gente encontre aqueles homens e mulheres de Deus que estão perdidos lá fora, como um dia nós estivemos. Que a gente possa ser caminho, meio do Senhor para entregar a palavra de Jesus Cristo a essas pessoas que estão carentes e precisando de uma esperança. Ah, meu Deus, aqueles que estão no leito, Senhor. Que eles possam ter esperança que o mundo vindouro é muito melhor do que o que nós estamos agora. Pai amado, nós clamamos nesse momento como igreja, em união, em unidade, Senhor, nós estamos reunidos, nós estamos aqui juntos, meu Pai, te pedindo de todo o nosso coração que o Senhor volte para nós, que o Senhor busque a tua igreja, que o Senhor nos restaure, meu Pai, que o Senhor nos dê um coração de carne para sentir a dor dos nossos irmãos, das nossas irmãs, mesmo aqueles que não foram alcançados ainda. Senhor, tenha piedade de nós, porque muitas das vezes nós somos egoístas, nós olhamos para o nosso lar e nós vemos tudo em ordem, nós temos uma família completa, nós temos saúde, nós temos tudo, meu Pai, mas o que nos falta, meu Pai, às vezes é empatia de olhar para o próximo e ver a dor dele, entender que, meu Pai, talvez na minha casa o Senhor já esteja, mas o Senhor não chegou até ele. Meu Pai, nós clamamos em alta voz, nós clamamos, meu Pai, como igreja. Alcança as casas, alcança os lares, alcança as famílias, alcança os hospitais, alcança, meu Pai, aqueles que estão sofrendo um luto interminável, meu Pai. Cura as feridas que foram abertas. Cura, meu Pai, aqueles que estão clamando, só precisando de uma esperança, meu Pai, porque tudo foi perdido nessa terra. Senhor, que o nosso coração não esteja mais preso aqui. Que o nosso coração se desprenda, meu Pai, das coisas dessa terra. Nós não precisamos de muito, nós só precisamos de Jesus Cristo. Ele nos basta. Tire-nos tudo, meu Pai, mas não tire a tua presença, porque ela nos basta, ela é suficiente, ela nos preenche, ela nos alegra. Quando nós entendermos essa verdade, nossos motivos de acordar pela manhã mudarão, nossos posicionamentos vão mudar, nossas decisões vão mudar, porque nós não vamos mais tomar decisões baseadas em nós mesmos, mas na alegria e no contentamento do nosso Pai que está no céu. Pai, que nós possamos ser como Noé, que quando o Senhor olhou para a terra e não via mais esperança, o Senhor viu um homem que se manteve de pé, um homem que te adorava, um homem que te louvava, um homem que esperava por ti, e esse homem, meu Pai, fez que o Senhor se alegrasse, e através dele nós viemos, meu Pai. Senhor, mais uma vez, olha para a terra, tem esperança em nós. Levanta a nossa congregação, meu Pai, com o coração voltado para Ti. Levanta a nossa congregação, meu Pai, com maturidade na Tua palavra. Nos amadureça, nos ensine, meu Pai, mesmo que doa, porque a Tua palavra, meu Pai, às vezes nos confronta o nosso ego, confronta, meu Pai, às vezes que nós nos achamos preparados demais, nós precisamos descer mais um degrau, porque com Jesus
A matemática é o contrário. Nós não estamos subindo, nós estamos descendo, cada vez mais nos diminuindo, para que o copo fique vazio de nós e seja preenchido da presença do Espírito Santo de Deus. Jesus disse que Ele iria, mas Ele iria enviar o Consolador. O Espírito Santo está aqui, meus irmãos. Ele está aqui para nos convencer dos nossos pecados. Ele está aqui para nos consolar desse mundo mau. E Ele está aqui para nos dar a esperança de um dia melhor. Um dia vindouro na presença de Cristo Jesus, onde Ele governará com mão forte, onde só haverá alegria, paz e muito contentamento, porque nós estaremos na presença do nosso Senhor. Se eu posso orar hoje, meu Pai, é para que o Senhor desprenda nosso coração de uma vez por todas dessa terra. Que o Senhor nos ensine a ter olhos vidrados, meu Pai, na eternidade. Porque tudo que está aqui, meu Pai, que está contaminado pelo pecado, quer nos prender, quer nos fazer criar raízes nessa terra, quer fazer que a gente queira estar aqui cada vez mais. Mas nós não queremos mais isso, Senhor. Nós queremos um coração que clama por Cristo, que clama pela glória, que clama, meu Pai, pelo mundo vindouro, meu Pai, pela eternidade ao teu lado. Ah, Senhor, que alegria nós teremos quando nós estivermos na glória, quando nós entendemos que tudo acabou, que essa peregrinação acabou e que nós fizemos a nossa parte. Que cada um que está aqui essa manhã, meu Pai, seja revigorado com o Teu Santo Espírito, seja preenchido da Tua glória, da Tua presença, que seja preparado para a guerra que vai enfrentar quando sair por essa porta, porque a nossa luta não é contra homens, é contra principados e potestades. Existem príncipes das trevas na Suíça tentando fazer que os suíços não se convertam, mas Deus levanta príncipes do céu nessa igreja para pregar o evangelho com autoridade, para expulsar demônios, para curar doenças, para profetizar em nome de Cristo Jesus, para ser um exemplo de Jesus em toda a terra. Que vocês possam ser revestidos da armadura de Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele perdoe as nossas falhas e os nossos pecados, e que Ele nos levante com autoridade a partir de hoje. Em nome de Jesus eu clamo, e eu abençoo a semana de cada irmão, de cada irmã, de cada família. Que os anjos de Deus ancorem em volta de vossas casas, que Ele guarde a família de vocês do maligno que anda como um leão, procurando uma brecha para nos atacar. Mas Jesus guarde cada um de vocês, que Jesus esteja ali todos os dias, os protegendo e os levantando para a guerra, que vocês possam estar na linha de frente, porque Jesus é convosco, e quando Jesus está conosco, nós derrubamos Golias, até mesmo com uma pedrinha. Que Deus os capacite em nome de Jesus. Amém. Você pode cantar assim, não?